Grato pela sua graça, pelas suas misericórdias, pelo seu favor, Senhor, porque tu não nos trata segundo os nossos méritos. Obrigado, Pai, pela obra consumada na cruz, por meio da qual nós fomos feitos sacerdotes e declarantes da sua palavra. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem manifestado a sua presença. Continuamos, Senhor, que flua a sua revelação, a sua palavra, por meio da mensagem que vamos declarar e ouvir agora. Em Cristo oramos. Amém. Então, vamos continuar com o programa. Vamos ler o livro de Filipenses, o livro que o irmão Timóteo esteve a fazer uma exposição panorâmica. Então, vamos ler os versículos 1 até 3. A mim me cabe falar da miséria da confiança na carne. Então, este é o tema que vamos tratar nos próximos 45 minutos. Assim diz a palavra do Senhor, Filipenses 3, a partir do versículo 1 até 6. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Amém. Então, o tema que eu vou tratar é miséria da confiança na carne. Primeira coisa que nós temos que... Ou seja, eu tenho quase 3 pontos principais, ou 4, mas eu tenho principalmente 3 pontos. O primeiro ponto é o que significa carne, para nós apelidarmos o nosso tema de miséria da confiança na carne. O que significa carne? O segundo ponto é o entendimento que nós temos sobre a carne. O terceiro aspecto é as manifestações da confiança na carne. E o quarto e último ponto é por que é miserável confiar na carne. O primeiro ponto, o que significa carne? Bom, a Bíblia nos dá várias informações sobre a carne. Um dos significados nós podemos explorar em Levíticos 11, quando Deus descreve o tipo de carne que os hebreus, ou seja, que os judeus deviam consumir e a carne que deviam evitar consumir. Então, carne como comida dos homens, que é a carne que vamos comer. Nós não vamos comer carne de vaca ou de porco. Às 13 vamos comer carne de frango. Então, vamos comer muita galinha hoje. De manhã no Matabicho comemos o filho, comemos os ovos. Então, hoje vamos comer carne mãe, carne filho. E a Bíblia também fala da carne do homem. Quando Adão foi apresentado Eva, ele disse: esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Então, carne também na Bíblia significa carne que nós temos. Mas também carne significa a raça humana. Toda a raça humana pode ser considerada carne. Então, o profeta Isaías gosta de usar essa expressão carne quando fala da raça humana toda. Por exemplo, em Isaías 40, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: o profeta Isaías diz o seguinte: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente
verá que a boca do Senhor que disse isso. Voz que clama. E alguém diz: que é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Então nós estamos a ver aqui carne referindo-se à raça humana na sua totalidade. Isaías 66, 23 também diz, fala da carne como a totalidade da raça humana. Diz: e será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, estamos a ver aqui carne referindo-se à humanidade. Mas temos o significado de carne, que é o que nos interessa esta manhã trabalhar, que é a existência do homem à parte de Deus. Ou seja, a oposição a Deus. A Bíblia chama isso de carne. Entrega do coração aos seus próprios alvos e não aos alvos de Deus. Ou colocar maior ou toda a confiança no que não é Deus, nos nossos desejos, no nosso entendimento, nos aspectos da nossa cultura e tantas outras coisas, e não em Deus. Então, a rebeldia é tida como carne. O Antigo Testamento usa a palavra impiedade quando se refere a este aspecto de carnalidade. Então, quando diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, os ímpios são carnais, aqueles que se opõem a Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o segundo a palavra de Deus. Então, isso é piedade. Viver de acordo com a palavra de Deus é piedade. Viver em oposição à palavra de Deus é impiedade. Isso é carnalidade. Isso é ser carnal. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, diz: eu escrevo-vos como a carnais. Ele não está a dizer que eles são carnais, mas como a carnais, como a ímpios, como a pessoas que são rebeldes a Deus. Então, a rebelião, a oposição a Deus, o Novo Testamento chama isso também de carne. Qual é o entendimento comum que nós temos de uma pessoa carnal? Geralmente, quando nós falamos de alguém carnal, sempre temos em vista o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 até 21, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne: a inveja, o ódio, a lascívia, a impureza, a glutonaria, todas aquelas, a prostituição, o homicídio. Então, o apóstolo Paulo descreve tudo isso como obras da carne. E a primeira ideia que aparece a nós quando se fala de alguém carnal é alguém que pratica essas obras que são descritas no livro de Gálatas 5, 19 e 21 como obras carnais. Mas o próprio apóstolo Paulo vem nos dar uma outra informação sobre o que é ser carnal no livro que nós estamos a ler, o livro de Filipenses. Carnal não somente é aquele que pratica as obras da carne, mas também aquele que confia na carne. Então, não somente aquele que pratica as obras da carne, que é a lascívia, a prostituição, a inveja, a glutonaria, mas também aquele que confia na carne. Esse é alguém carnal. Então, o que significa confiar na carne? Então, confiar na carne significa confiar em algo que não seja Deus. Significa confiar em tudo mais fora de Deus. Então, se eu confio, por exemplo, em mim mesmo, então eu sou carnal. Se eu confio mais no meu pai e não em Deus, então eu sou carnal. Lembre-se de Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia noutro homem. Então,
confiar no outro homem, mesmo que confie em mim mesmo, isso já é maldição. Então, isso significa carnalidade. Bom, para nós entendermos o que significa confiar na carne, vamos ter que explorar algumas manifestações da confiança na carne, de acordo com o livro de Filipenses que nós lemos. O primeiro aspecto que gostaria de explorar, manifestações da confiança nas manifestações da confiança na carne, é a confiança nos meios humanos e não na graça de Deus. A confiança nos rituais, nas cerimônias religiosas. Nós, os africanos, somos culturalmente um povo ritualístico. Somos um povo de rituais. De tal forma que até quando a maioria de nós passa da fase da infância para a adolescência sem passar por um ritual, então não sentimos que passamos da fase da infância para a adolescência. Então precisamos passar por um ritual. É preciso um rito de iniciação, muitas coisas que devem acontecer. Então, somos um povo, por natureza, de rituais. Somos um povo também de muitas cerimônias. Há pessoas que têm sede de fazer cerimônia. Então, algumas pessoas começam a dizer: olha, o meu coração está a falar, o meu coração tem saudades do meu pai que morreu há 30 anos. Então significa que tenho que fazer uma cerimônia. Então, quando pensa em alguém que morreu há 30 anos, é que tem que fazer uma cerimônia. Então, somos um povo de muitas cerimônias. Os judeus também eram um povo de cerimônias e de rituais. O que é bom é que essas cerimônias e esses rituais foram dados pelo próprio Deus. O rito da circuncisão, as cerimônias de lua nova, festas da Páscoa, Pentecostes. Então, o povo de Israel tinha muitas festas, tinha muitos rituais, tinha muitas cerimônias de sacrifício. Então, era um povo cerimonial. E o perigo é que muitos judeus acabavam colocando na cabeça que Deus os recebia, Deus os aprovava quando eles observassem os rituais. Que o que Deus mais precisava eram os rituais e não a eles. Eram as cerimônias e não a eles. De tal forma que essa concepção ritualística, essa ênfase nos rituais, essa ênfase nas cerimônias, chegou a atrapalhar a sua compreensão da graça de Deus. Começaram a confiar nos meios, nos rituais, nas cerimônias, como coisas através das quais Deus lhes aprova. E eles não conseguiram compreender a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Porque o próprio Deus diz que Ele quer mais misericórdia, Ele quer mais conhecimento dEle, mais do que sacrifícios. Então, os judeus entenderam que essas coisas eram mais importantes e chegaram a atrapalhar, a obrigar os cristãos gentios que eles seguissem essas coisas. Nós podemos ler tudo isto nas cartas do apóstolo Paulo, que por causa da confiança nos rituais, por causa da confiança nas cerimônias, eles chegaram a atrapalhar a obra do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo nós, infelizmente, há situações em que nós confiamos mais nas cerimônias, nos rituais, que na graça de Deus. Amém. Há pessoas que acham que eles podem pecar, viver uma vida de pecado todo mês. Sei que muitas igrejas dão a Santa Ceia no primeiro domingo ou no último domingo. Então, quando é semana da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, no sábado vai jejuar, no domingo vai ter de veste branca.
vai participar na ceia, agora já está purificado, está limpo. Quer dizer, para ele, Deus purifica por meio da ceia. E depois da ceia, a vida continua como é. Vai pecando, vai prostituindo, vai levar marido de outras pessoas, vai dormindo com meninas. Quando chega aquela semana de Santa Ceia, já é santo. Então, e também, muitos de nós somos cristãos quando estamos com os nossos amigos, quando estamos na igreja, quando tudo vai bem. Mas quando as nossas famílias marcam uma cerimônia para os nossos antepassados, porque a maior parte da nossa família não é cristã, então nós achamos que a solução das nossas ansiedades, a solução dos nossos problemas está naquela cerimônia e não na minha fé em Cristo. Então, vamos aderir à cerimônia, vamos fazer pedidos. Quando nos chamam, ei, venha lá fazer pedido, também chega lá, estou a pedir passar na escola, estou a pedir passar no exame de admissão. Muitos de nós, quando estamos mal, quando as notas não fluem, recorremos a varrer as campas, né? Estamos a fazer algumas cerimônias, vamos varrer a campa, vamos limpar, vamos pôr água, vamos pôr flores. Quando se aproximam os exames, então as campas dos nossos entes queridos ficam bonitas. Então, nós somos um povo cerimonial. E isso o apóstolo Paulo chama de carne. Nós devemos confiar na graça de Deus e não nas cerimônias, qualquer tipo de cerimônia que seja, e não nos rituais. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Confiança na proveniência familiar. O apóstolo Paulo diz que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Isso é muito interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, de facto, era tudo isto. Ele era da linhagem de Israel, era da nação de Israel. Os irmãos sabem que de todos os povos, Deus deixou e escolheu a nação de Israel como o seu povo eleito. Então o apóstolo Paulo era desse povo, o povo eleito. Era da tribo de Benjamim. Os irmãos sabem que quando o reino de Israel dividiu-se no tempo de Roboão, as 12 tribos foram para o norte. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram no reino do sul. E as 10 tribos depois, cuja capital era Samaria, depois se prostituíram, foram levados para o cativeiro e muitos gentis foram deixados lá e houve mistura de povos, houve mistura de sangue. Nos dias do apóstolo Paulo, Samaria já não era, os samaritanos já não eram um povo israelita puro, não eram judeus puros, tinham um sangue misturado. Por isso os judeus samaritanos não se entendiam, porque os judeus consideravam a eles como gentios, como impuros, porque não tinham um sangue puro. Mas o apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que eram do reino do sul, permaneceram sem se misturar com outros povos. Por isso eles tinham o sangue puro de judeu. É por isso que ele diz, eu sou da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim era do reino que não se misturou com outros povos. Ele diz, eu sou hebreu dos hebreus, porque o sangue dele era sangue puro, não era sangue misturado com outros povos, como os samaritanos, que tinham um sangue misturado. Então, se o apóstolo Paulo tivesse que confiar em alguma coisa, a sua proveniência, como uma pessoa da nação eleita, como alguém do reino do sul, como alguém que mantém o sangue puro, o sangue de Abraão, então ele podia se gloriar nisto. Mas ele diz que não são essas coisas que eu confio. Então, a nossa proveniência, a confiança na nossa proveniência, na nossa origem familiar ou na nossa origem étnica, e isso é carne. O apóstolo Paulo chama isso de confiança na carne.
Isto é muito importante para nós, porque eu, infelizmente, nasci numa família de muita tradição. Meu pai, os meus avós todos eram curandeiros, eram feiticeiros. Valoi na minha língua significa feiticeiro. Então, e isso era verdade. Os meus pais, avós, todos eram feiticeiros. Então, não tenho que confiar na minha família. Mas nós temos alguns irmãos que são filhos de pastores. Os avós eram pastores, os pais são pastores, os irmãos são pastores. E você pode ser tentado a pensar que o fato de vir de uma família de pastores, de crentes, de evangelistas, você é automaticamente pertencente a Deus. Mesmo que não tenha feito uma confissão a Deus. Mesmo que você não tenha declarado a sua fé em Cristo. Então, muitas vezes, os jovens podem ser tentados a pensar que eu já sou salvo porque venho de uma família de pais salvos. E não só isso. A maior parte de pessoas que criam estragos, a maior parte de jovens que criam estragos nas igrejas, são jovens filhos de pastores, de evangelistas, de anciãos, de pessoas importantes. São os que não vê os ensaios, mas no dia de cantar quer cantar. Porque é filho de pastor, é filho de evangelista, é filho de ancião. Irmão, isso significa carne. Alguns há contribuições para um evento dos jovens, porque é filho de alguém que é importante na igreja. Então não vai fazer contribuição. Depois, no dia do evento, participa normalmente. Ninguém vai dizer nada, porque é filho de alguém. Então, isso significa confiança na carne. Algumas pessoas não procuram desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Um relacionamento forte, firme, saudável com Deus. Os meus pais têm um relacionamento saudável com Deus, então eu também já tenho. Isso significa uma confiança na carne. Então, confiar na sua proveniência familiar e étnica. Há algumas pessoas que acham que, por virem de uma determinada região, são mais cristãos que os de outra região. Principalmente aqui em África. Os irmãos, muitos de vocês são crianças, mas na década de 90 havia muita confusão na Beira, por causa dos Ndau e dos Sena. Então, alguns achavam que eram mais crentes que os outros. Outros achavam que eram mais pessoas e crentes que os outros. Então, isso é muito comum aqui em África. Mas o apóstolo Paulo chama isso de carne, a confiança na proveniência étnica. O outro aspecto que o apóstolo Paulo considera carne é a confiança na denominação ou num partido qualquer. O apóstolo Paulo diz, segundo a lei, fui fariseu. Os fariseus eram um partido político e religioso. Eram pessoas que criam na ressurreição, eram as pessoas que inspecionavam o pecado de Israel, eram pessoas que detinham o poder e tinham mais influência que os outros partidos. Haviam lá os herodianos, os saduceus, mas não eram muito fortes como os fariseus. Então, o apóstolo Paulo, como fariseu, também ocupava uma posição proeminente. Jovem que era, ele já era membro do Sinédrio. Ou seja, o apóstolo Paulo já era um senador, era um deputado. Mas o apóstolo Paulo nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz que eu não confio nisto. No meu partido religioso, no meu partido político. Então, nós também podemos, e é muito frequente a gente cair nesse erro, nesta falha de confiança na nossa denominação. Nós temos o hábito de apontar os dedos, dizer aqueles não conhecem a Deus como nós.
há pessoas que dizem que aqueles não têm Espírito Santo, os que têm Espírito Santo somos nós. Aqueles não têm Espírito Santo porque não fazem isto. Nós é que temos Espírito Santo porque fazemos aquilo. Aqueles conhecem menos Deus. Nós conhecemos mais Deus. Aqueles não são puros. Nós somos puros. Então, há essa tendência de uma denominação colocar na cabeça das pessoas que ela é que melhor conhece a Deus, serve a Deus, e as pessoas passam a confiar mais na denominação que em Deus. Então, o apóstolo Paulo chama isso de carne. Irmãos, quando nós deixamos de confiar em Deus, de confiar na palavra de Deus, de confiar em Cristo e passamos a confiar na nossa denominação, passamos a confiar na nossa igreja, então nós, nesse momento, somos carnais, porque nós não chegamos a conhecer Deus. O último aspecto, ou seja, o penúltimo aspecto é a confiança nas obras, no que nós fazemos. Ele diz, segundo o zelo perseguidor da igreja. Então, o apóstolo Paulo era um homem fervoroso em servir a Deus, mesmo antes de ser cristão. Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, ia a Damasco, ia à Síria, ia aonde? Acorrentar os cristãos e trazer para Jerusalém para serem surrados. Ele estava a fazer isso, no entendimento dele, estava a servir a Deus. Então, era um homem zeloso. De tal forma que o Sinédrio, a Assembleia de Israel, deu a ele credenciais para ele fazer isso. Ele como capitão perseguidor da igreja. Se o apóstolo Paulo tivesse que ser salvo por aquilo que faz, o zelo dele já lhe traria salvação. Mas ele diz, olha, eu não confio nessas coisas. Minha confiança não está nestas coisas. Esses que andam aí a ser zelosos, confiar no que eles fazem, confiar nas suas obras, confiarem nos méritos. Se eu tivesse que confiar, eu já fiz muita coisa. Mas eu não confio nessas coisas. Então, mesmo nós, irmãos, temos caído muito neste aspecto. Há pessoas que acham que estão salvos porque dão dízimo. E quando um domingo não dá dízimo, então até tem medo de morrer nesse mês, porque há de ir ao inferno. E quando chega o outro domingo, consegue dar dízimo, já está resolvido, até dá o dobro, pagando a dívida do mês anterior. Então, nós temos isso, confiar na carne, nas obras. Muitos de nós, os presidentes dos jovens, acham que são mais aprovados a Deus porque presidem os jovens. Os maestros acham que Deus lhes aceita mais porque eles presidem os jovens, eles dirigem o coro, eles cantam, que aqueles outros jovens que não cantam, que são presididos. Irmãos, essa forma de compreender a salvação é uma compreensão carnal. É muito bom nós servirmos a Deus, mas nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos para fazer isso que estamos a fazer. Então, Deus aprova tanto a mim, que estou aqui, tanto a você, por meio de Cristo. E não por meio de nada que a gente faz. Então, quando nós começamos a confiar nas coisas que nós fazemos, temos que colocar na nossa mente que agora sou um carnal, estou a ser rebelde a Deus, estou a opor a Deus, porque roubo a glória de Deus para as coisas que eu faço. O último aspecto sobre as manifestações da confiança na carne é a confiança na pureza moral. O apóstolo Paulo diz o seguinte: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível significa que você não tem algo a ser repreendido. Se o Sinédrio, ou seja, se Israel tivesse que pôr o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, dizer: vamos falar dos defeitos de Paulo, ninguém conseguiria.
ele observava a lei como devia ser observada. Era zeloso na observância da lei. Só que o perigo disso é que ele chegou a desenvolver uma autojustiça. Chegou a desenvolver a consciência de que porque eu observo a lei e sou irrepreensível, então Deus me aceita pelas minhas obras. Então, quando nós chegamos a pensar que Deus me aceita por aquilo que eu faço por Ele ou para Ele, então isso chama-se justiça pelos méritos próprios, autojustiça. Então nós estamos a dizer a Deus: Deus, você tem que me salvar porque eu faço a Ti. Então, isso é confiança na carne, é confiança no que nós fazemos e não no que Deus fez. Porque o que Deus fez foi enviar o seu Filho, morrer na cruz por todos nós. Todos nós nascemos em pecado. Só a corrupção de Adão que está em nós já em si é pecado. E os impulsos dessa corrupção que nos faz pecar é também pecado. Então nós nascemos em pecado, nós nascemos com pecado. Cada um de nós aí é pecador. E graças a Deus que Jesus nos redimiu e ainda vai consumar a sua redenção, como nós vamos ver amanhã. Então, a autojustiça é carnalidade, é impiedade. E acredito que o irmão Charles vai nos explicar melhor sobre essas coisas. Então, por que é miserável confiar na carne? O primeiro ponto é que ofusca a alegria em Cristo. O irmão Timóteo estava a falar aqui da alegria. E o apóstolo Paulo abre este capítulo 3 exortando o povo de Filipos a ser alegre. Ele diz: resta, irmãos, versículo 1, que vos regozijeis no Senhor. Resta que vos regozijei no Senhor. Então, a alegria do cristão não consiste na sua proveniência étnica, na sua proveniência familiar, na sua denominação, nas obras que faz, na sua pureza moral, nos ritos, na participação nas cerimônias. A alegria do cristão consiste na pessoa de Cristo. A Bíblia, é interessante que a Bíblia, todo o conceito que nós podemos encontrar na Bíblia converge em Cristo. O que é verdade? Verdade é Cristo. O que é justiça? Justiça é Cristo. O que é graça de Deus? Graça de Deus é Cristo. O que é alegria? Alegria é Cristo. O que é felicidade? Felicidade é Cristo. Então, Jesus é alegria. Nós não temos como experimentar a verdadeira alegria sem Cristo, sem Jesus. E o irmão Timóteo nos ajudou a entendermos isso. Agora, quando nós começamos a confiar nos rituais, na nossa denominação, na nossa proveniência familiar, isso vai ofuscar, porque vai nos desviar de Cristo e nós não vamos experimentar a verdadeira alegria. Nós podemos experimentar o entusiasmo, podemos experimentar outras formas carnais de satisfação, mas a verdadeira alegria espiritual nós não vamos experimentar. E também isso é miserável, a confiança na carne, porque é mau aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo chama os que confiam na carne de cães, de maus obreiros. E por que eles são cães? Por que eles são maus obreiros? Porque apartam o seu coração do Senhor. Eles confiam em outras coisas e não no Senhor. Então, o profeta Jeremias, ele repete esse tema de confiar no Senhor, de alegrar-se no Senhor, de gloriar-se no Senhor. Ele diz: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, eu, que sou Deus e que tenho prazer em fazer justiça na terra. Esse é Deus. Então, se você quer encontrar algo de que se gloriar em Deus, então quando se gloria na riqueza, quando se gloria na denominação, quando se gloria na proveniência familiar, quando se gloria nas suas obras, quando se gloria na sua pureza
moral, então você está a fazer algo mal aos olhos de Deus. O terceiro ponto é que a confiança na carne promove falsa adoração. No versículo 3 diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O Senhor Jesus, quando estava a conversar com Nicodemos, ele disse o seguinte: o Espírito é como vento, ele sopra para onde quer e ninguém pode o deter. Assim são os que são nascidos do Espírito. Uma adoração no Espírito é uma adoração espontânea, é uma adoração livre, é uma adoração que não tem compromisso com, não está amarrado à minha denominação, não está amarrado à minha proveniência familiar, não está amarrado às minhas obras, está guiado pela espontaneidade do sopro do Espírito Santo. Então, esta adoração, quando nós metemos a circuncisão lá, quando metemos alguma coisa para condicionar a adoração a Deus, então nós ofuscamos a espontaneidade da adoração a Deus. Então, vai promover uma falsa adoração. A nossa adoração tem que estar ancorada ao sopro do Espírito Santo. Mas, irmãos, nós sabemos também que a Bíblia toda é a revelação do Espírito Santo. Amém? Então, a adoração verdadeira, ela está orientada pela revelação do Espírito Santo, pela revelação de Deus. Então, quando o Espírito Santo diz que tem que adorar a Deus desta forma, e eu digo não, eu tenho que adorar a Deus da forma que os meus pais me deram, ou da forma que a minha família me diz que tenho que adorar, então aí nós estamos a complicar as coisas. A nossa adoração torna-se falsa. Eu venho de uma família muito tradicional. Sempre que me encontro com meus pais, sempre me dizem isso: olha, você não é judeu. Jesus era judeu e os judeus adoram a Deus como Jesus lhes orientou, porque é judeu. Nós somos africanos, os nossos pais nos orientaram também a nos achegarmos a Deus por meio dos nossos antepassados. Então você tem que participar nisto, porque é a forma como os nossos pais deixaram. Então, o que eles querem fazer? Eles acreditam que adoram a Deus, mas não ancorado, não de acordo com a revelação da Bíblia, mas de acordo com os costumes, os hábitos que os nossos antepassados foram deixando. Então, quando nós deixamos a revelação do Espírito Santo e começamos a ir a Deus por outros meios que não sejam os estipulados na Bíblia, porque a Bíblia é toda revelada pelo Espírito Santo, então nós estamos a promover uma falsa adoração a Deus. Então, a confiança na carne, ela vai ofuscar a alegria que nós temos em Cristo, é má aos olhos de Deus e promove uma falsa adoração. Então, desejo que os irmãos se libertem da confiança na carne. Eu também quero me libertar da confiança na carne e todos nós nos esforcemos para estarmos alicerçados na rocha firme, que é Jesus Cristo, aquele o qual o Pai o ama. Deus disse: este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Então, eu só posso ser alegre e Deus só pode se alegrar, ter prazer de mim quando Ele me encontra em Cristo e não quando me encontra na minha tradição, na minha família, nas minhas obras. Isso é perda de tempo. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.